Usa-me nessa palavra, meu Pai, que não seja eu, mas que seja o Teu Santo Espírito me usando, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, já guarda, meu Pai, essa palavra no coração dos Teus filhos e põe por terra todo o levantar do inimigo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, hoje o tema que eu trouxe é a transformação de um vaso velho para um vaso novo. A transformação de um vaso velho para um vaso novo é quando permitimos o agir de Deus em nossas vidas. É quando permitimos que o Senhor nos molde, por mais que doa, por mais que não nos agrade, mas permitimos que a vontade de Deus seja feita em nossa vida, independente do nosso gosto, independente se a gente quer aquilo ou não. É quando nós colocamos tanto a presença de Deus em primeiro lugar, que a gente deixa o que tiver de deixar para agradar a presença do Espírito Santo, nos transformando assim de um vaso velho para um vaso novo. E como nos transformamos em um vaso novo? Através da renúncia, através do arrependimento, através da entrega, através da busca e da obediência. Existe um versículo bíblico que fala sobre renunciar, tomar a cruz e seguir a Cristo, que se encontra em Lucas, capítulo 9, versículo 23, que diz: Jesus dizia a todos: se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. O primeiro passo para que a gente seja transformado de um vaso velho para um vaso novo é seguir a cruz do Senhor, renunciando à nossa carne todos os dias. Como assim? Se antes de eu querer assumir uma vida com Cristo, querer seguir os passos de Jesus, eu bebi, eu não bebo mais, eu estou negando a minha carne. Se antes eu gostava de ir para a festa, eu não vou mais, porque eu estou renunciando à minha carne. Se antes eu gostava de ficar com raiva, se antes eu gostava de ficar magoada, eu não fico mais, porque eu estou renunciando à minha carne. Tudo aquilo que a gente renuncia por amor a Deus, significa que estamos carregando a nossa cruz. É necessário todos os cristãos entender isso, que é primordial e essencial que a gente carregue a nossa cruz e negue-nos a nós mesmos todos os dias, meus irmãos. Lembrem-se que nós ainda estamos em carne, nós somos corpo, alma e espírito, e o nosso corpo, a nossa carne, ela nunca vai se converter, ela nunca vai querer que a gente busque verdadeiramente a presença de Deus, ela vai colocar todo o empecilho para que a gente não faça essa mudança na nossa vida, para que a gente não se transforme, para que a gente não deixe o Senhor agir na nossa vida, para que a gente não deixe o Senhor nos moldar, para que não deixe o Senhor nos mudar, é a nossa carne. Quanto mais a gente quer buscar a Deus, aí a nossa carne bota um cansaço, a nossa carne bota uma desculpa, a gente quer orar, a nossa carne diz, não, deixa para mais tarde. A gente quer ler a Bíblia, aí a nossa carne diz, não, você está cansado. A gente quer vir na igreja, a nossa carne diz, não, vai outro dia. Então é a nossa carne que é a nossa inimiga, e é ela que nós temos que combater todos os dias com a ajuda do Espírito Santo de Deus, porque nós somos dependentes dele, nós precisamos dele para vencer essa carne horrorosa que quer sempre nos levar para caminho de destruição, porque nós precisamos ser transformados por Cristo em vasos novos para assim sermos usados pela presença de Deus, para ganhar almas e também para que a gente possa alcançar a nossa salvação. Isso é muito importante. E tem, meus irmãos, uma parábola que se encontra em Mateus capítulo 9, versículo 17, que diz: ninguém colocaria vinho novo em odres velhos, pois o couro arrebentaria, deixando vazar o vinho, e o odre velho se estragaria. O vinho novo é guardado em odres novos, para que ambos se conservem. O vinho aqui nesse caso, meus irmãos, é a presença do Espírito Santo. O vinho novo, que é a presença de Deus, tem que ser armazenado em odres novos, que é o recipiente que guarda o vinho, ou seja, somos nós, o templo e a morada do Espírito Santo. Não tem como a gente ter em nossas vidas a presença de Deus se nós somos vasos velhos, se nós somos odres velhos, meus irmãos. Nós temos que ser transformados e regenerados e lavados pelo sangue do Cordeiro, para que a gente possa guardar nas nossas vidas a presença do Senhor.
Não tem como o Senhor habitar em um vaso quebrado, em um vaso sujo, em um vaso avariado, em um vaso emborcado. Não tem como. É necessário que a gente permita o agir de Deus em nossas vidas. E o primeiro lugar para que a gente seja transformado é aceitar ao Senhor. A partir do momento que a gente levanta a nossa mão e diz que nós aceitamos o Senhor em nossas vidas, nós já estamos dando legalidade no mundo espiritual para que assim o Senhor já tome posse completa da nossa vida e a partir daquele momento Ele comece a trabalhar naquele ser humano, naquele ser e vá convencendo ele do pecado, porque só o Espírito Santo de Deus pode convencer o homem do pecado. E só a verdade pode libertar verdadeiramente uma pessoa. Então é dessa forma que a gente vai se transformando, deixando de ser um vaso velho, um vaso sujo, um vaso quebrado, um vaso rachado, um vaso emborcado, e assim sendo um vaso redimido pelo sangue do Cordeiro, para que assim o vinho, que é a presença de Deus, venha se estabelecer em nossas vidas e não vaze por nenhum rachão, e não seja derramado porque estamos emborcados, mas que assim seja preservado na nossa vida, até chegar ao ponto de transbordar para outros vasos. Quem está entendendo essa palavra, dê glória a Deus, igreja. Então é isso que eu queria passar para vocês, que o Espírito Santo queria passar para vocês. Vamos nos permitir que o oleiro molde os nossos vasos todos os dias, por mais que doa, por mais que a gente chore, por mais que a gente ache que está errado porque eu estou sofrendo, isso não está certo, mas calma, é só a presença de Deus te moldando, tirando da sua vida tudo aquilo que não é dele, para que assim ele possa se estabelecer de vez, para que assim as coisas na sua vida possam dar tudo certo. É necessário a gente passar por essa transformação para que o Senhor venha habitar verdadeiramente em nossas vidas. É necessário a gente deixar tudo de lado, aquilo que não agrada a presença de Deus, para que assim ele venha se estabelecer em nossas vidas. Como é que o Espírito Santo de Deus vai habitar num templo que só existe contenda? Não tem como. Como é que o Espírito Santo de Deus vai habitar num templo que as pessoas ainda olham para o mundo e quer ser como os ímpios, quer estar no meio das festas, quer ser do jeito deles, quer estar fumando, quer estar bebendo? Não tem como. Nós temos que ter os nossos olhos somente para o Senhor Jesus. Nós temos que ser diferentes. A gente tem que olhar apenas para o nosso único alvo, que é o Senhor, é a nossa salvação. Lembrem-se que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então vamos permitir que o oleiro nos molde todos os dias, cada um de nós, e que a presença dele venha habitar nas nossas vidas e nas nossas famílias, em nome do Senhor Jesus. E foi essa a minha palavra. Agradeço a Deus.